Está no ar o boletim do coronavírus com as principais informações da pandemia em Farroupilha, na região e também pelo Brasil. O município de Farroupilha segue estacionado com os casos de coronavírus. Já há alguns dias que não há mais nenhum caso confirmado. Atualmente, Farroupilha conta com 6 casos confirmados, mas destes, 4 já são considerados curados, recuperados. O município tem 37 casos que foram descartados e no momento está investigando 3 casos suspeitos. Estes são os números da tarde da sexta-feira divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde aqui em Farroupilha. A orientação para Farroupilha continua sendo válida. É obrigatório o uso de máscaras. Você que sai à rua, você deve usar máscara. É o que está colocado no decreto do prefeito municipal de Farroupilha. Também mantém aqueles cuidados básicos de higienização das mãos, lavar as mãos constantemente com água e sabão ou então utilizar álcool gel. Ainda procure evitar aglomeração de pessoas, não estenda a mão para cumprimentar, não abrace, não beije. São orientações básicas para prevenir a Covid-19, mas o fundamental é o uso de máscara. Quem usa máscara protege a si mesmo e acaba protegendo também as pessoas que estão ao seu redor. Em Bento Gonçalves, na tarde da sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde desse município confirmou o 20º caso de Covid-19. Uma paciente que está, então, em isolamento domiciliar é a 20ª vítima, ou melhor, a 20ª pessoa a ter contraído a doença no município de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves conta com 9 casos curados e 11 casos ainda em processo de recuperação. E também um dos pacientes que está com a Covid-19 em Bento Gonçalves está internado na UTI do Hospital Tacchini. Em Carlos Barbosa, na tarde da sexta-feira também, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o 2º caso de coronavírus no município. A informação que chega é de que é uma mulher de 45 anos de idade e que também está internada na UTI. Então, Carlos Barbosa confirmando a 2ª pessoa contagiada pela Covid-19. O município de Flores da Cunha, por meio da Secretaria de Saúde de Flores da Cunha, confirmou que na quinta-feira houve então o 1º caso de coronavírus. Uma paciente de 24 anos de idade, moradora da zona norte de Flores da Cunha, teve o resultado divulgado pelo Laboratório Central do Estado e testou positivo para o novo coronavírus. Nós tivemos também, ao longo da sexta-feira, a confirmação da 1ª morte pela Covid-19 no município de Arroio do Sal. O município de Arroio do Sal teve a 1ª morte e é também, então, a 1ª do município e a 2ª do litoral norte do estado. Um homem de 52 anos de idade, morador de Arroio do Sal, estava internado já há alguns dias no Hospital de Torres e teve o falecimento ao longo da semana, e na sexta-feira o Laboratório Central do Estado confirmou como caso de Covid-19. Eu quero trazer aqui no boletim do coronavírus, edição de hoje, a participação do diretor técnico do Hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul, o doutor Vinícius Laim. O doutor Vinícius, que também é um dos casos de Covid-19, ele foi infectado, já se recuperou e já voltou ao trabalho também. A Unimed Nordeste RS tem montado uma estrutura muito ampla em Caxias do Sul, no pronto atendimento aqui em Farroupilha e também no pronto atendimento de Bento Gonçalves. Uma espécie de hospital de campanha foi montado para atender então aos usuários, aos clientes da Unimed que tenham sintomas da Covid-19. De acordo com o Dr. Vinícius, o objetivo é isolar estes pacientes das demais áreas do Hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul.
porque a gente sabe que as pessoas vão continuar a ficar doentes, mas é importante a gente proteger essas outras pessoas das pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, porque o vírus realmente ele tem uma transmissibilidade muito alta. Então, assim, nas 3 estruturas foi montada de diferentes tamanhos, mas o que a gente chama de hospital de campanha são estruturas de atendimento diferenciado, em que os pacientes que têm qualquer sintoma respiratório, seja febre, falta de ar, nariz escorrendo, ele coloca uma máscara e se dirige diretamente para essa estrutura. Então, ela é separada nos três lugares, PA Farroupilha, PA de Bento e Hospital da Unimed. É uma espécie de uma triagem, é isso? É uma espécie de uma triagem, mas não só uma triagem. A triagem ela é feita logo no começo. Ali dentro tem médico, tem enfermeiro, ali se pode administrar alguma medicação também endovenosa. Então, assim, a gente tem toda uma estrutura de um mini hospital, numa estrutura separada do grande centro, para que os pacientes que eles tenham sintoma respiratório não sejam misturados aos outros. Certo. Dentro do hospital da Unimed, como é que funciona então? O hospital da Unimed ele foi montado ali entre o bloco A e B, essa estrutura, o paciente chega ali, já é identificado antes por um funcionário que ele tem sintoma respiratório, o funcionário pede que ele coloque uma máscara e se aproxime desse atendimento. Nesse atendimento, ele vai ver outras pessoas de máscara, porque todas as pessoas que estão ali estão com sintoma respiratório. Ele faz uma consulta normal, como se fosse fazer uma consulta de pronto atendimento, mas ali dentro tem médicos e enfermeiros especializados no manejo e na triagem do paciente com o que a gente chama de sintoma respiratório. Por que sintoma respiratório? Porque acho que o coronavírus hoje a gente já considera que ele tem transmissão na comunidade. Então, qualquer pessoa que tenha dor de cabeça, dor no corpo, que se sinta resfriado, pode ser que não seja um resfriado comum, seja coronavírus. Então, todo mundo é suspeito. O que a gente diz hoje é que todo mundo é suspeito para coronavírus. Ele vai fazer uma consulta, o médico basicamente ele vai identificar se esse paciente é leve ou moderado ou é um paciente grave. Então, existem protocolos, a gente está seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, o Ministério coloca muito claramente as condutas que os médicos, que a equipe de saúde tem que ter. O paciente que for moderado a leve, ele vai ser encaminhado para a casa dele. Isolamento. Isolamento. Então, ele assina um termo de isolamento que o Ministério exige que a gente recolha desses pacientes, dizendo que ele está ciente que ele é suspeito de coronavírus e que ele deve ficar isolado por 15 dias. E ele recebe medicação sintomática, à medida que o coronavírus não tem um tratamento específico, depois a gente pode falar sobre isso também. Então ele recebe medicação sintomática. Se ele tem algum vômito, alguma febre, coisa assim, pode ser feito essas medicações de maneira endovenosa ali mesmo, no hospital de campanha, mas o mais importante é que depois o paciente fique isolado. Ele recebe um atestado médico de 14 dias para ficar em casa. E aí ele vai para casa. Se o paciente chegar com sintoma de falta de ar, e é isso que a gente chama bastante atenção, é esse o sintoma que tem que levar as pessoas para o atendimento no hospital. É a falta de ar. Somente a falta de ar, né, doutor? Somente a falta de ar. A gente sabe que o coronavírus dá febre, a gente sabe que o coronavírus escorre ou tranca o nariz, a gente sabe que o coronavírus dá cansaço no corpo, dá dor de cabeça, perde o olfato. Essas são as características do coronavírus. Mas como qualquer resfriado mais forte, porque 80% das pessoas vão passar por isso, a orientação é que fique em isolamento domiciliar. Não procure o hospital, porque corre o risco de tu ir para o hospital não sendo coronavírus, para o lugar onde mais tem gente infectada por coronavírus e sair de lá infectado. Então, mesmo na fila para o hospital de campanha, coisa assim, pode acontecer isso daí. Apesar de todos os cuidados que a gente tem e orienta, a gente pede, por favor, fiquem em casa. A Unimed fornece, ela tá dando para os pacientes dela dois jeitos, um 0800, então, que o paciente pode ligar num 0800 e ele vai conversar com um médico 24 horas por dia para tirar dúvida, pegar orientação, pegar até prescrições nesse 0800, e todos os pacientes que eles consultarem... O senhor tem o número desse 0800, doutor Vinícius? Tem, é 0800 94 07800. 0800 94 07800, 24 horas por dia, um médico de plantão orientando a população que tiver algum sintoma ou alguma dúvida sobre o coronavírus, é isso, né?
Exatamente. A gente tem uma outra linha de contato direto, que são os pacientes que consultam no hospital de campanha, porque a gente entende que, à medida que a gente tem toda a população orientada a ligar no 0800, aquele paciente que mesmo assim foi para o hospital é um paciente que merece mais atenção. Então, todo paciente que consultar no hospital de campanha, nos próximos 7 dias, a Unimed Preventiva vai ligar para a casa dele para ver como é que está sendo a evolução dele. Ele pode estar melhor ou igual, e aí ela segue ligando para ele, para acompanhando de maneira remota, ou ele pode ter piorado. Se a Unimed Preventiva perceber que desses pacientes que já consultaram pioraram, ela vai fazer o vínculo direto desse paciente para dentro do que a gente chama sala de observação do coronavírus. A sala de observação do coronavírus é uma central, é um espaço de 10 leitos de isolamento que foi criado dentro do hospital da Unimed. Ali trabalham médicos que eles são médicos que trabalham na UTI do hospital. Foi colocada uma equipe 24 horas dentro dessa sala de observação e eles estão ali para fazer o recebimento dos pacientes graves. Então, para os pacientes, aqueles pacientes que lá na triagem relatavam falta de ar e os pacientes que estavam acompanhando em casa e que pioraram em casa. Então, a gente tem todos esses pacientes na mão. A gente consegue acompanhar todos esses pacientes, toda a evolução da doença. Então, a primeira parte é de educação da população, que é o que tem sido feito pelos canais. A segunda parte é se o paciente vai procurar, aí ele já segue num segmento especial. E a terceira parte é os pacientes que eventualmente venham piorar. Participação do Dr. Vinícius Laim, diretor técnico do Hospital da Unimed Nordeste RS, passando todas as orientações, toda a estrutura montada pela Cooperativa Médica para o enfrentamento à Covid-19. Então, uma estrutura específica está no Hospital da Unimed em Caxias, uma aqui no PA da Unimed em Farroupilha e também uma outra estrutura no pronto atendimento da Unimed no município de Bento Gonçalves. E para finalizarmos o nosso boletim do coronavírus, em um mês, exatamente no dia 17 de março, era registrada a primeira morte pela Covid-19 aqui no Brasil, um caso que aconteceu em São Paulo. Passado um mês da primeira morte pela Covid-19, o Brasil já ultrapassou a casa de 2.000 mortes e supera o número de 33.000 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde ao longo da sexta-feira. Então, o país já tem mais de 2.000 mortes desde a primeira morte da Covid-19. Passado um mês, já somamos mais de 2.000 mortes e passamos de 33.000 casos de pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus. Estas as informações do momento, diretamente da redação da TV Serra Farroupilha, Leandro Adamati.